cortar a tornozeleira. Aí, e a gente está com ele aqui pessoalmente, líder do PT na Câmara dos Deputados, para explicar vários assuntos, tá? A gente vai começar falando desse último assunto aí do vídeo, que ele estava conversando com a Camila Xavier, nossa repórter, isso foi ontem, e tivemos essa surpresa da sugestão, da manifestação da Procuradoria-Geral da República para o Supremo Tribunal Federal de aumentar ou de colocar um policiamento no condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a gente já vai conversar com ele sobre isso. Líder, seja muito bem-vindo aqui ao estúdio do Portal Metrópolis. Prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre esse clima. Você sabe que a preocupação, Neila, nossa, desde o começo, era de evitar fuga. Hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele usa uma tornozeleira eletrônica que é monitorada pela Secretaria de Administração Penitenciária, aqui do governo Ibanes. Só isso. Da casa dele para a Embaixada Norte-Americana, são 10 minutos. Se ele decide adentrar na Embaixada Norte-Americana, não tem nenhum esquema de policiamento, não tem inteligência. E eu já tinha falado, porque ele já dormiu 2 dias na Embaixada da Hungria. Você acha que ele dormiu na Embaixada da Hungria para conhecer as dependências? Não, ele dormiu 2 dias depois da apreensão do passaporte dele. Já tinha aquela investigação da Polícia Federal, onde teria aquele pedido de asilo político na Embaixada da Argentina. Então a nossa preocupação toda começou dessa forma. Na sexta-feira, eu de fato descubro, por meios oficiais, que era isso mesmo, não tinha nenhum esquema de monitoramento. Eu conversei com muita gente, inclusive autoridades, que diziam para mim: puxa, mas isso não deve ser verdade. Deve ter alguém ali de P2 fazendo um policiamento sem ser ostensivo em frente à casa. Não havia. Aí o que faço? Eu entro com uma representação para a Diretoria-Geral da Polícia Federal, pedindo que fosse montado uma estrutura para reforçar o policiamento, a inteligência e a checagem da tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal o que faz? Envia para o ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Alexandre de Moraes, no dia de ontem, despacha para a Procuradoria-Geral da República, que concorda com a tese. Então veja, havia uma discussão sobre: é necessário prisão preventiva para evitar fuga? Eu acho que esse caminho alternativo pode sanar esse problema. Porque seria muito grave. Olha só, gente. Seria uma frustração nacional. Imagina o julgamento do Supremo marcado. Se Jair Bolsonaro entra numa embaixada. Para mim tem tudo a ver. A gente sabe a relação com o governo Trump como é que tá. Se ele chegasse na embaixada, o que aconteceria? Ele entraria. Ele entrando, ele poderia pedir asilo político. Podia pedir mais do que isso. Ele podia pedir usar um instituto que lhe salvo-conduto. O que é isso? O salvo-conduto, em tese, pode dar liberação de você chegar no aeroporto. Para o governo brasileiro negar o salvo-conduto, mais contencioso, mais crise com os Estados Unidos. Então, sinceramente, eu acho que a situação era de muita vulnerabilidade. Senador, só para a gente explicar para quem não conhece muito, né? A área da embaixada é a área de um outro país dentro do Brasil. Então, eu falei senador, né? Já foi. Já fui senador, Já sou bem. deputado. Deputado, desculpem. O líder aqui, a gente pode usar os dois. Mas a área da embaixada é uma área pertencente a um outro país. Então, a partir do momento que você entra na embaixada, a Polícia Federal, o governo brasileiro não pode fazer nada do portão para dentro. Ali é um território americano dentro do Brasil. Só para quem está acompanhando que não conhece tanto como é que funciona, é por isso que o deputado está dizendo, né, que se ele entrar dentro da embaixada não teria mais o que fazer. Agora, o senhor fez
essa provocação ali ao judiciário com base numa suposição, numa ilação de que isso poderia ter ocorrido. Não é papel de um deputado fazer isso? Mas claro, não foi só suposição não, tá? Eu recebi informações de jornalistas que conversam com o outro lado. Recebi também informações de uma autoridade muito importante. Eu reportei isso para as autoridades. Porque, veja, você de fato acha que essa hipótese não é plausível? Ele dormiu 2 dias. Mas não é a polícia que deveria estar preocupado com isso? Mas veja bem, eu sou um agente público, eu sou um deputado. Primeiro eu recebi uma informação. Em cima da informação eu fiz a denúncia às autoridades. Mas o mais grave é que depois da informação, eu como deputado federal, ligando para todas as autoridades da área, descobri um vazio do policiamento. Então o sistema de inteligência do país está uma porcaria, porque se o senhor for, que é um deputado, descobriu que estava tudo assim... Eu estou dando uma de advogado, estou jogando um pouco o papel de vocês, aqui, de jornalista, um pouco lá na hora investigativa, porque descobri mesmo. E descobri uma coisa que me deixou impressionado, que essa coisa do monitoramento da tornozeleira era só a Secretaria do Ibanez, que os senhores sabem que teve aquele episódio do 8 de janeiro. Então, nesse sentido, se o Bolsonaro quisesse fugir, já teria fugido. Poderia ter fugido. Então, ele não vai fugir. Mas como? Nós vamos ter o julgamento. Não, o julgamento já está marcado há semanas. Está marcado. Essa decisão agora foi muito importante. Ele poderia sim ter entrado na embaixada. Então, se ele não fugiu, o que lhe dá a segurança que ele iria fugir? Gente, todo o histórico deles, essa turma toda foge. Eduardo Bolsonaro fugiu, Carla Zambelli fugiu. Ele podia estar aqui. Se não fosse tomado essa decisão, agora, ele teria até o final do julgamento. Quem sabe não fugiu esperando o melhor momento. Mas poderia sim. Simples desse jeito. Eu, quando descobri isso, fiquei apavorado. Eu sou deputado federal. O que é que eu fiz? Eu acionei os órgãos. Eu peticionei a Polícia Federal, fomos lá no Supremo, e eu acho que a decisão é uma decisão importante. Veja bem, pessoal. Vocês estão vendo tudo que o Brasil está vivendo nessa relação do Eduardo Bolsonaro lá com o governo Trump, impondo tarifas, impondo sanções. O Brasil está sendo chantageado. O Brasil está sob ataques. Eu volto a dizer para você, Andressa, Neila, era meio óbvio que existisse, como foi relatado para mim, uma hipótese de fuga. Só qual era a fuga mais fácil para ele? Só entrar na embaixada. Se ele entrasse na embaixada, a confusão estava criada. Ele podia lá de dentro dar entrevistas, ele ia pedir o asilo político, ia ter um sentimento de frustração nacional gigantesco. Deputado, só dentro disso que o senhor está colocando, né, de que ele poderia ter fugido, mas não fugiu, o que eu ouvi ele tentou, aquela da Hungria já é algo muito estranho. Sim, e que foi revelado pela imprensa, inclusive uma reportagem do New York Times. Não foi a ABIN ou as forças de segurança que descobriram aquele movimento. Mas dentro disso, o que eu ouvi ali conversando com ministros do Supremo essa semana é que o senhor estaria usando isso como um palanque eleitoral para o senhor ganhar um protagonismo eleitoral. O senhor também é do Rio, assim como o Bolsonaro, eleitoralmente do Rio, né? Porque a gente estava conversando sobre isso, o senhor é do Nordeste, né? Paraibano. Então sua base eleitoral é no Rio. O senhor está querendo ganhar palanque com essa história? Andressa, que palanque eleitoral? Eu estou preocupado com o país. Houve uma trama golpista, houve uma tentativa de assassinato do Lula, do Alexandre Moraes do Alckmin. Isso vai ser mostrado. O Brasil está sendo duramente atacado por essa turma que age como traidores nacionais alinhados ao governo do Trump. Você acha mesmo? Eu, sinceramente, eu tenho meus votos para deputado federal, você eleito deputado federal, eu estou preocupado com o Brasil. Com o Brasil nesse momento. Para mim seria um desastre. Um sujeito como esse, que comandou essa trama golpista, que está atacando violentamente o nosso país, impondo tarifas, prejudicando empregos, que ele conseguisse dar um drible em todo mundo e entrasse na embaixada norte-americana. Agora eu queria... Isso me preocupa como cidadão brasileiro.
como deputado federal, é reduzir muito o debate a um cálculo eleitoral. Eu não estou preocupado com isso. Eu acho que a gente tem que passar essa história do Brasil a limpo. Nunca general, quem deu golpe militar, quem matou gente, foi condenado. Nós vamos ter a primeira oportunidade do Supremo colocar na cadeia todo mundo que conspirou contra a democracia. Eu queria aproveitar o gancho da fala da Andresa, do palanque, da história do palanque eleitoral, porque é o seguinte, se não há um palanque eleitoral, existe alguma espécie de escolha pelo senhor, ou foi uma escolha sua, enquanto líder, de fazer todas essas representações? Porque a gente fez aqui uma pesquisa, eu até peguei a minha colinha aqui, de 6 representações que o senhor entrou contra Jair Bolsonaro. Entre elas, representação na PGR de telefonema de Bolsonaro a Mourão, uma possível obstrução de justiça em 30 de maio. Outra, onde pede à Polícia Federal o bloqueio das contas bancárias do Jair Bolsonaro e a quebra de sigilo bancário fiscal dele e de Eduardo. E essa outra agora representando um risco de fuga. Pois bem, o senhor vai limitar o seu mandato a esse tipo de, digamos, perseguição ao Bolsonaro? Que perseguição? Ao contrário, eu sou o líder do Partido dos Trabalhadores. Nós temos uma pauta imensa. Agora, se você olhar nas minhas redes sociais, a discussão que a gente está tendo é tentar votar essa semana a isenção do imposto de renda até R$5.000, a tributação dos mais ricos. Nós temos aqui uma pauta muito grande, muito corrida. Temos o projeto do presidente Lula, Brasil Soberano, que é justamente para proteger empresas e empregos. Agora, isso que está acontecendo no Brasil não é uma questão menor. Eu sou o líder de uma bancada do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos acompanhando tudo que está acontecendo. Eu chamo a atenção desse julgamento. Esse julgamento tem que acontecer com tranquilidade, mas tem que ter um alerta máximo de todas as instituições. Porque essa turma bolsonarista, eles vão tentar escalar. Eles, quando o Lula foi diplomado, depredaram a sede da Polícia Federal. Teve a bomba no aeroporto de Brasília. Teve o 8 de janeiro. Nós acompanhamos quanto agentes públicos e líderes do PT. Toda a saída do Eduardo Bolsonaro não é perseguição a eles. Eles estão perseguindo o Brasil. E a gente tem. Você sabe que o Supremo, ele tem um papel de controle de constitucionalidade. Eu sou o líder do PT. É natural que qualquer coisa a gente acione o Supremo. Fui eu que pedi a apreensão do passaporte diplomático do Eduardo Bolsonaro. Deputado. E ele fugiu. Então veja, nós não estamos só nessa pauta, mas essa pauta é uma pauta central. O julgamento começa a próxima semana. E a gente acha que para consolidar a democracia do Brasil, a gente tem que ter um julgamento tranquilo, mas tem que ter muita vigilância. Para que não aconteça, Andressa, o que aconteceu há 15 dias atrás na Câmara, quando aqueles caras fizeram um motim, impedindo a Câmara de funcionar. Deputado, o presidente Lula hoje está fazendo uma reunião ministerial e ele disse assim, que o filho do Bolsonaro já deveria ter sido expulso da Câmara. O que o senhor está fazendo com relação a isso? E como é que o senhor vê o comportamento, né, da Câmara, do Hugo Mota, que não tomou nenhuma medida nesse sentido? A gente tem uma deputada presa, que é a Carla Zambelli, lá na Itália, que continua como deputada federal, e agora o Eduardo Bolsonaro também. Olha, a Carla Zambelli era para ter sido afastada imediatamente, porque quando tem trânsito julgado pelo Supremo, a mesa só tem que afastar. Os senhores deram um voto para eleger o Hugo Mota, e tudo bem agora? Não, a gente tem pressionado, em relação ao Eduardo Bolsonaro, só nós do PT temos 3 pedidos de cassação do Eduardo Bolsonaro. E como é que pode o partido do presidente da República não ter força na Câmara para poder aprovar um pedido desse? Ele foi enviado agora ao Conselho de Ética. Só que a gente quer que vote imediatamente. Eu também reclamo. A gente reclama, não é tudo. Eu reclamei muito aquela coisa da ocupação da mesa. Tem que ser suspenso imediatamente. Há um arrependimento de ter apoiado o Hugo Mota? Ele não está cumprindo com a palavra que ele... Não, o presidente Hugo Mota, o presidente Hugo Mota, ele tenta se equilibrar naquela correlação
de força que tem ali na Câmara. Mas eu tenho dito a ele, presidente Hugo Mota, nesse aspecto, cassação do Eduardo Bolsonaro, de você mostrar rigor para quem ocupou a mesa, eu fiz falas duras, cobrando. Não dá para aceitar Eduardo Bolsonaro. Estamos tendo um gasto gigantesco de funcionários do Eduardo Bolsonaro. Paga com dinheiro público. Aí não é uma questão só de gasto, da instituição, né? Claro, uma instituição que aceita esse tipo de situação. E ele está, na verdade, fora do país, conspirando contra o Brasil, como deputado em exercício. E isso é inaceitável. Agora, Andressa, eu quero voltar nós fazemos discurso todas as semanas. Eu quero voltar ao presidente da Câmara. O senhor é do partido do presidente da República. Deixa eu fazer uma intervenção, que colocou Andressa, porque tem apuração. Bolsonarista na presidência do Conselho de Ética da Câmara. Isso não avança. Eu vou deixar a Neila complementar. Não, então. Eu vou só complementar isso, porque assim, tem apuração do Congresso nesse momento dizendo que o PT quer deixar o blocão de apoio dos partidos que apoiam o Hugo Mota. Por isso que eu resolvi te interromper, porque é justamente sobre esse assunto. E aí a Camila, que é a nossa repórter que está lá, está dizendo que ainda não bateram o martelo, o PT não bateu o martelo, mas que existe essa possibilidade de o PT sair do blocão que apoiou a eleição do Hugo Mota. Existe mesmo essa possibilidade? Não, já anunciamos, vamos deixar o bloco. É por uma questão também de formalidade para funcionamento na CPI do INSS. A gente tem conseguido aprovar projetos importantes com o diálogo com o presidente Hugo Mota. O que significa deixar o bloco? Vamos contextualizar aqui para quem está acompanhando. Esse bloco foi montado na época da eleição do presidente da Câmara. Só que agora esse bloco tira poder regimental nosso em várias ações e comissões. A gente quer ter uma postura mais livre, né? Mas a gente tem uma postura de colaboração, Andressa e Neila, em alguns pontos importantes. Na semana passada, por exemplo, com o presidente Hugo Mota, a gente conseguiu aprovar aquele projeto sobre proteção de crianças e adolescentes, porque o discurso do PL era um discurso de censura. É censura. A gente diz, não é censura. Não dá para você deixar gente ganhando dinheiro, explorando conteúdo de pornografia, indo para páginas de pedófilos. A gente venceu um debate político. Na hora H eles tiveram que recuar, porque as denúncias do Felca foram avassaladoras. E eles tiveram que recuar, porque eles estavam no discurso de defender as Big Techs, Big Techs, Big Techs. Tiveram que recuar. Essa semana a gente está querendo colocar a pauta da isenção do imposto de renda. Estamos falando de 20 milhões de brasileiros. É claro que tem reação ali. E hoje o senhor denunciou também que há uma articulação para se aumentar esse valor dos R$5.000. O senhor fez um... O que acontece? Está tendo uma movimentação de setores no Congresso para que não se cobrem dos ricos. Só que aí a conta não fecha. Veja, é isenção até 5 mil, redução de quem recebe de 7.300. Só que uma professora de uma rede municipal, ela paga 27,5% de imposto de renda. Um gari, 27,5%. Você sabe quanto paga uma pessoa que recebe, em média, 3 milhões por mês? 1,76. A proposta do governo é uma proposta muito equilibrada de colocar no máximo uma cobrança de 10. Aí tem gente que começa a fazer lobby, porque aqui no Brasil é o seguinte, quando você vai mexer no andar de cima, aí se junta contra a taxação de bets, de bancos, de bilionários. Agora, esse projeto, a gente acha que vota nessas próximas 2 semanas. Porque o apoio popular é um apoio muito grande. Entendeu? Por mais que eles sejam contra, eles vão ter esse problema. Agora... E a gente não vai aceitar que não cobre dos ricos, tá? Porque a conta não fecha. Quando a conta não fecha, não tem. Se não tributar dos mais ricos, não tem como dar isenção até 5 mil. Agora, temos um problema aí de aprovação da popularidade, porque envolve a CPI ou a CPMI do INSS, envolve também a investigação deste assunto que começa no Supremo Tribunal Federal. Antes de falar sobre isso, e para abordar o assunto do Supremo Tribunal Federal,
Eu queria falar um pouquinho sobre Alexandre de Moraes. Lá em 2017, quando o líder era senador, estava lá no Senado, houve essa batina do ministro Alexandre de Moraes. O senador, à época, não foi favorável a Alexandre de Moraes, assim também como a Gleisi Hoffmann, como a ministra também não foi. Produção, a gente tem esse vídeo? Bom, vamos rodar esse vídeo, vamos ver. Estou dando uma oportunidade para Vossa Senhoria. Se o senhor aqui, falando para todos, se comprometesse a declarar sua suspeição em atuar como revisor da Lava Jato. Me julgo absolutamente, se assim for o entendimento de Vossa Excelência, me aprovando, é capaz de atuar com absoluta imparcialidade, absoluta neutralidade, dentro do que determina a Constituição. Sinceramente, eu quero lamentar, porque eu dei uma oportunidade a Vossa Excelência de falar para o Brasil, de dizer o seguinte: eu assumo o Supremo Tribunal Federal, mas não vou me envolver na Lava Jato, não vou ser revisor, porque eu participei do governo de pessoas que estão envolvidas. Infelizmente, sabe o que vai ficar aparecendo, doutor Alexandre de Moraes? É porque seria melhor para o senhor fazer isso, seria melhor para o Supremo, seria melhor para o Senado, mas vai ficar parecendo que o senhor não fez isso, sabe por quê? Porque não pode. Porque quem te indicou para ser revisor da Lava Jato, para atuar na Lava Jato. Quase 10 anos depois, o senhor se arrepende dessa... Primeiro, saudades, como eu era novo naquela época. Você sabe que foram... E estava ali do lado da futura namorada ali, né? Só para fazer um momento Ministério da Fofoca. Você sabe o seguinte, ali tinha acabado de acontecer o impeachment da Dilma. Ali foi no começo do governo do Temer, que a gente chamava, que era o governo, falava do golpe. E foi nomeado o ministro Alexandre de Moraes. Mas essa é uma lição importante, sabe por quê? Porque eu acho que a indicação de ministro Supremo, a gente tem que tentar ao máximo tirar um pouco essa carga de politização. Porque aquela minha fala teve a ver com isso. Eu hoje, contra o ministro, se tem uma pessoa que eu respeito nesse Brasil, enquanto grande brasileiro, pela coragem, pela força, é o ministro Alexandre de Moraes. Então não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Não. Naquele momento, a nossa fala era em cima disso. Dilma tinha sido afastada, entrou o Temer. Ele foi nomeado pelo Temer. E nós fizemos uma fala ali mais dura, mas eu digo uma coisa a vocês. A postura do ministro Alexandre de Moraes é uma postura irrepreensível. Eu quero dizer nesse aspecto, porque eu acho que ele jogou um papel nos momentos mais difíceis. Olha, esse golpe podia ter acontecido. O ataque cotidiano ao sistema eleitoral. Depois ele como ministro do TSE, como presidente do TSE. Toda aquela movimentação, nele vai aparecer as provas. Essa investigação contra Bolsonaro. Olha, aquele plano, Operação Punhal Verde e Amarelo, para matar Lula e Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes foi exposto e teve coragem. Você sabe que a eleição acaba no dia 9 de novembro. Logo depois, tem uma reunião daquele general Mário Fernandes que está preso. Ele imprime 9 cópias desse plano Operação Punhal Verde e Amarelo. Leva para uma reunião com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Dia 12, Braga Neto junta os kits pretos. Olha, vai ser uma surpresa para o Brasil. Porque todos os diálogos desses kits pretos que queriam matar Alexandre de Moraes estão lá. O deslocamento dos carros, as antenas de celular, chegaram até a porta do ministro Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro. Então esse cara, para mim, a atuação dele foi fundamental para que a gente tivesse democracia. Mas não passou a coragem. Não passou um pouco dos limites agora com essa divulgação de diálogos entre o Bolsonaro e o filho dele, Eduardo, com o pastor Silas Malafaia também? Isso não é passar um pouco dos limites da individualidade, da pessoalidade? O que tinha naqueles diálogos que poderiam reforçar Deixa eu te contar, ali houve a quebra de sigilo. É completamente diferente, por exemplo, no passado do que houve. Eu lembro que no caso do presidente Lula, divulgação de troca de áudio
entre a mulher do Lula e as filhas. Isso sim, ali tudo tem a ver. Eu quero dar um exemplo a você. Está lá, em determinado momento, um diálogo do Eduardo Bolsonaro com o Jair Bolsonaro. O que é que diz Eduardo Bolsonaro? Olha, essa anistia ampla é ruim. Eu sempre disse que eles não estavam preocupados com as senhoras com Bíblia na mão. Isso tem a ver. Essa anistia ampla é ruim, porque a gente já vai pagar para os Estados Unidos. É como se perdesse um trunfo. E ele aconselha a não avançar naquela anistia ampla. Isso não é conversa, isso tem a ver com investigação. Eu vou dizer uma outra. Tem uma hora que o Jair Bolsonaro fala com o Malafaia. E ele fala de forma clara. É claro que é anistia. Nós não vamos mexer em tarifa se não der anistia. Aí diz ele, só que eu não posso me expor assim. Era uma coisa dissimulada, mas mostrava claramente que o objetivo, tudo isso que eles estão fazendo, era para livrar o Bolsonaro da carga do julgamento. Agora, vocês concordam com a magnífica em cima do ministro e da mulher dele? Isso é um escândalo que estão fazendo. Você fazer uma operação como essa, uma perseguição como essa. Então eu reputo o ministro Alexandre de Moraes como um dos maiores heróis no momento na defesa da democracia. O senhor fez um reparo aí que é preciso se repensar, né, a politização dessas indicações de ministro supremo quando o senhor coloca, né, se vê diante aí desses fatos de 10 anos atrás. Só que agora, recentemente, né, com a indicação do André Mendonça e do Cássio Nunes pelo então presidente Jair Bolsonaro, o PT agiu da mesma forma, né, ali na comissão, criticando essas indicações do Bolsonaro. Assim. Então não é conveniência? Eu não creio que foi assim no Cássio Nunes, não, sabia? Não sei. Você sabe que na Suprema Corte norte-americana existe um critério meio diferente. Quando os democratas estão no poder, eles indicam. Quando os republicanos estão, indicam. São sempre pessoas que têm uma postura muito firme de cada lado. E é certo o entendimento que é meio direito de cada um indicar. Então talvez eu esteja evoluindo na tese de que faz parte do processo. Você tem um presidente da República eleito, se é mais conservador, é natural que seja nomeado um mais conservador. Se tem um presidente da República ligado a um agrupamento mais progressista, é natural. Lá funciona nos Estados Unidos com mais tranquilidade. Eu creio que talvez a nossa evolução desse processo todo possa levar a gente a uma situação como essa. Né? Na época do Bolsonaro, faz parte do processo, é ele que indica. Né? Podemos levantar questões, mas eu não creio que a melhor forma é fazer uma guerra para impedir nomeação de ministro supremo. A gente queria explicar aqui para quem está acompanhando a gente que a gente está em Brasília nessa época do ano, é terrível, uma seca aqui danado, por isso que nos falta aqui água para a gente conseguir conversar. Pois é, então tenham paciência quem está assistindo que não é de Brasília, porque nesse momento dá vontade para o aeroporto e para uma praia um pouquinho mais de umidade, né deputado? Então só para explicar aí que de vez em quando falta aqui. Né? Falta ar e água. Ar e água para a gente continuar conversando. Sobre esse ponto do áudio, né, que o senhor colocou, que a Neila ele questionou com relação ao Bolsonaro. Muitas conversas ali do Bolsonaro com a família, o filho xingando o pai ali, não me parece que tenha nenhum tipo de contribuição para as investigações. O PT criticou muito na época em que foi divulgado o áudio do Bessias, o senhor comentou, em que a Dilma Rousseff estava articulando com o então ministro Jorge Messias, acho que ele não era ministro na época, o Jorge Messias, que hoje é ministro, a nomeação do presidente Lula num cargo dentro do Palácio do Planalto, justamente se houvesse algum tipo de ordem de prisão do Jair Bolsonaro, porque de prisão do Sérgio Moro, porque daí ele estaria blindado ali de uma determinação da primeira instância. Então, não me parece que o PT, né, os senhores, quando é com um, pode, mas quando é de vocês, não pode, mas quando é do outro, pode.
Andressa, deixa eu lembrar aquele episódio. Aquele episódio é um episódio grave. Olha só, eu estava no Senado Federal, aquilo era 4 horas da tarde, teve uma comunicação do ministro Messias, 4 horas da tarde, 5 horas estavam nos órgãos de televisão, ou seja, era uma gravação ali que foi feita, exposta imediatamente de uma presidente da República. Quem era Sérgio Moro? Juiz de primeira instância. Uma gravação ilegal, porque naquele momento já estava proibida aquela gravação. Aquilo é um escândalo. Aquilo daria prisão para esse juiz Sérgio Moro em qualquer lugar do mundo. Não tinha mais a ordem de escuta telefônica. Ele pega depois a ordem de escuta telefônica, ou seja, era um grampo, ele divulga, sai nos grandes órgãos de comunicação e depois o ministro Supremo toma uma decisão impedindo a posse do presidente Lula como ministro. Quer comparar isso com o quê? Quer comparar isso com essas conversas? Com a boca suja do Eduardo Bolsonaro falando com o pai? Quando eu vi aqueles diálogos, isso não tem nada uma coisa a ver com outra. Aquilo é muito grave. Gente, esse pessoal bolsonarista, eles não têm limites. É completamente diferente de uma situação do Lula, que decidiu ser preso. O Lula estava em São Bernardo do Campo, se entregou, sempre recorreu na justiça. Agora a gente está vendo esse espetáculo. Sanções, tarifas, prejudicando o Brasil. O nome disso é traição nacional. Eu apresentei um projeto de lei, porque não tem essa tipificação, de alta traição nacional, de 20 a 40 anos. Alguém disse muito. Gente, em vários lugares do mundo, tem pelotão de fuzilamento no estado do Utah, dos Estados Unidos, que eles gostam tanto, para traição nacional. Você tem alguma dúvida que Eduardo Bolsonaro é um colaborador norte-americano? Eu falo para vocês, nunca na história do Brasil, você vai olhar toda a história, teve um grupamento político que vestisse a camisa de uma outra bandeira e rasgasse a bandeira brasileira. Aqui nós tivemos uma extrema-direita integralista na década de 30, que era Plínio Salgado. Não faziam isso. Não é correto em nenhum momento dos governos militares você fazer esse paralelo. Nem do avô do Paulo Figueiredo, né? Nem do avô do Paulo Figueiredo. Você veja que o Geisel rompeu um acordo militar com os Estados Unidos. Fez um acordo nuclear com a Alemanha. É a primeira vez na história. Por isso que a minha preocupação dele ir para a embaixada norte-americana, concretamente, é porque é um tipo de conduta, de cooperação, que nós chamamos de quinta coluna. É de um viralatismo tremendo. Olha, é difícil ter um país que você tem uma força política que advogue tanto contra os interesses nacionais. O Eduardo Bolsonaro tem um vídeo em que ele grava lá dos Estados Unidos, depois das tarifas, e diz, olha, empresários brasileiros, venham para cá. Aqui a gente vai te ajudar. Aqui você vai ter melhores condições de ganhar dinheiro. Ele tentando tirar empresas do Brasil. Quando eu falo de chantagem, eu vi várias entrevistas do Flávio Bolsonaro em que ele diz o seguinte, olha, teve o caso da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos jogaram 2 bombas atômicas no Japão, Hiroshima e Nagasaki. Aí disse o seguinte, o que aconteceu? Depois da primeira bomba atômica, os japoneses disseram, nós não vamos ceder, nós vamos resistir. Aí veio a segunda bomba atômica. Era como se ele dissesse pra gente, o Brasil tem que se render ao Trump. Olha a maluquice. Vou dar uma coisa que você vai achar interessante. Eles passaram nesse golpe todo chamando os militares. Os militares eram o poder moderador. Era o artigo 142 da Constituição. O que é que eles chamam agora? Agora não é mais militar, é Trump. É Trump. Então é como se o Trump fosse o poder moderador. O poder que pode executar isso aqui, ameaçar o Brasil.
O presidente Valdemar Costa Neto deu uma declaração ontem absurda. Só o Trump pode salvar Bolsonaro. Será que você concorda que um presidente de outra nação imponha tarifas e na ordem executiva que ele impôs a tarifa, ele não fala de tarifas. Ele diz o seguinte, tem que parar o julgamento do Bolsonaro. Aí, Andresa, se a gente para o julgamento do Bolsonaro para satisfazer o Trump, o Brasil não é mais Brasil, é uma colônia. Nós não temos instituições independentes. Nós não temos mais Supremo. Então, é isso que a gente está vivendo. Mas eu queria mudar um pouquinho de assunto. Eu falei de Alexandre de Moraes para chegar na CPMI, chegar no assunto INSS, que também está no STF. A CPMI foi instalada, hoje houve a primeira reunião da CPMI, está acontecendo, na verdade, a reunião da CPMI do INSS, já houve algumas divergências e no dia da instalação, a direita conseguiu um revés e tirou Omar Aziz da presidência, que já estava escolhido pelo senador e presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, também tirou o relator e colocaram dois novos nomes, né, Andresa, que a gente vem dizendo aqui, que são dois nomes extremamente bolsonaristas. O próprio Omar Aziz, o próprio senador, disse que a direita comeu mosca. A direita comeu mosca, deputado? Não, o governo comeu mosca. O governo. Perdão, o governo comeu mosca, exatamente. Não, o governo comeu mosca. A direita serviu a mosca. Exatamente. O governo comeu mosca. Hoje o governo conseguiu recompor uma maioria. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Sabe uma coisa que a gente não tem preocupação? É com isso. Porque todo esse processo começa, inclusive matéria do Metrópolis, que tem que ser registrado aqui. E o governo, a Controladoria Geral da União, ministro Vinícius Carvalho é o ministro do governo do Lula. Ele que abre o procedimento de investigação. Ele que coloca a Polícia Federal. Veja, eu acho que essa turma da CPMI lá tem que ter juízo. Porque quando você entra na CPMI, você entra na função de investigador. Nós somos parlamentares, mas quando a gente entra na CPI, a gente é investigador. Eu já fui julgador. Eu me lembro que fiz parte daquela comissão do impeachment da Dilma. O papel é diferente. Se essa CPMI for por um caminho totalmente partidarizado, transformar aquilo no circo do grito, ela vai se desmoralizar, sabe por quê? Porque a Polícia Federal está há 6 meses na frente deles. Já tem um bocado de coisa, tem uma operação em curso, vai aparecer nome de todo mundo que está envolvido. Deputado. E a determinação do presidente Lula é que não sobre nada, que tudo seja resolvido. Já houve devolução. Mas é algo irreversível. A CPI já está montada, só diz que o governo comeu essa mosca aí que a direita serviu. A articulação política do governo está falha, precisa ser alterada. E aí eu estou falando de ministro das Relações Institucionais, a ministra Gleisi Hoffmann, e os líderes do governo no Congresso. Porque se alguém comeu mosca, foi essa turma aí, né? E todo mundo reconheceu, deixa eu te contar, a ministra Gleisi está fazendo um grande trabalho, o governo está dando uma virada muito boa. Nós estamos virando o jogo, pessoal. Vocês perceberam, o presidente Lula está falando para o país, está defendendo o Brasil. Recuperamos a bandeira verde e amarela. Mas colocando o bonezinho que se vira o jogo e que se faz política? Mas está virando, não é só isso não é só botar o boné não. É quando ele lança o Brasil soberano, 40 bilhões para proteger empresas e empregos. A verdade é o seguinte, o Lula está conseguindo nesse momento jogar um papel. Você viu a pesquisa Quest? Deputado, só que preciso pegar essa coisa do Brasil soberano. Quando o governo lança uma linha para socorrer os seus empresários, digamos, os setores que foram atingidos pelo tarifaço de 50%, é porque ele não conseguiu reverter o tarifaço de 50%. É admissão de uma falha de que o governo não conseguiu negociar com os Estados Unidos. É falha do governo ou traição de Jair Eduardo Bolsonaro? Eu faço a pergunta. Mas você tem um deputado e você tem um governo. Claro, mas é um deputado com um governo de extrema-direita que na ordem do governo norte-americano ele diz o seguinte, só tem um jeito de mexer em alguma coisa. Parar o julgamento do Bolsonaro. Mas o governo não falhou lá atrás de ter construído essa ponte com o governo norte-americano? Não, André, existe isso. Tem gente que é de extrema-direita mesmo, tá? Sim. Tem gente que é de extrema... Sabe o governo Trump e a turma do Bolsonaro? Então o senhor reconhece que o governo brasileiro está amarrado, não tem o que fazer. Não, o governo brasileiro está agindo da melhor forma possível. Porque houve uma traição de Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro que foram lá fora
e impuseram tarifas. O que o Haddad disse? Nós queremos negociar tarifas. Eles não queriam. Eles só queriam negociar se o Brasil abrisse mão da sua soberania, se interrompesse o julgamento, se votasse uma anistia. Você acha isso razoável? Esses 40 bi do Brasil soberano, sabe quem é responsável? É a família Bolsonaro. É o custo da família Bolsonaro agora. Agora vamos lá. O que eles alegam é que o Brasil não é uma democracia, que a gente está vivendo uma ditadura. Mas você não acredita nisso? Que é necessário. Eu aqui não acredito, não falo em nada. Se você eu só faço acreditar na perguntas. tese desse maluco que o Brasil não é uma democracia, aí não tem nem como discutir. Eu estou dando o lado deles. Eles dizem o seguinte, mas eu tenho certeza que você não concorda com isso. É necessário fazer isso porque o Brasil é uma ditadura e a única forma que eles encontraram de salvar o Brasil. Essa é a palavra deles. Queria saber como é que o senhor responde a isso. Alguém acredita que o Brasil é uma ditadura? Gente, é uma maluquice tão grande. Ditadura é o que eles fizeram aqui no Brasil. Bolsonaro defendia brilhante Ustra. O senhor tem redes sociais? Defendia tortura. Deputado, o que eles dizem é o seguinte, o senhor tem redes sociais? Quantos posts o senhor já foi obrigado a tirar do ar? O senhor já teve alguma rede social do senhor que foi retirada, que o senhor foi proibido de usar por determinação do senhor? Mas veja bem, isso tem a ver com ditadura? Porque veja bem, regulação de redes sociais é o que existe no mundo inteiro. Eles estão brigando com a União Europeia também. Você não pode expor uma criança. Você não pode defender um golpe de Estado. Você tem que ter limites. Existem leis nacionais. O Eduardo Bolsonaro chegou a dizer o seguinte: o Dino não pode decidir da lei Magnitsky, porque a lei Magnitsky é brigar com a lei da gravidade. É que ele acha que as leis norte-americanas valem mais do que as nossas. Nós somos um país independente. A gente pode dizer, olha, isso aqui pode, isso aqui não pode. Agora, vamos lá, porque agora eu me preocupei. Alguém acha que a gente não vive numa democracia no Brasil? Que a gente está vivendo uma ditadura? Além da cabeça desses alucinados? Porque é isso que está acontecendo. Aí o presidente Lula lançou o Brasil soberano. Sabe o que aconteceu na pesquisa Quest? 70% diz que o Trump tá errado contra o Brasil. 48% diz que Lula e o PT estão certos. 24% só que diz que Bolsonaro está certo. E quando vai para Eduardo Bolsonaro, 69% da população diz o seguinte: só está pensando nele, em proteger o país, não está pensando no Brasil. E o Lula lança esse programa, defende o Brasil. Nós vamos agora com esse projeto de isenção de imposto de renda. Eles estão numa situação de muito isolamento social. Essa maluquice que eles fizeram vão levar ele para o gueto da política. Por isso que eu acho. Teve problemas no INSS? Sim, vamos recompor. Não temos preocupação. Eles têm que ter cuidado de não cair no circo, porque a Polícia Federal vai à frente. Agora, nós estamos vivendo o melhor momento do nosso governo, um momento de virada, porque a gente tem um estadista como Lula que pensa na defesa do Brasil, mas eu tô na defesa do verde e amarelo. Um pouco preocupado, deputado, porque nós temos aí dinheiro para se pagar o INSS, da farra do INSS, dos descontos indevidos. Nós temos que pagar, apresentar esse programa do Brasil Soberano para ajudar as empresas, os empresários, as pessoas a não perderem os seus empregos. E temos um terceiro item que eu não estou me lembrando, ou seja, os cofres públicos vão ter que tirar dinheiro para pagar uma coisa que já deveria ter sido paga. Agora, de onde vai sair tanto dinheiro para isso? Porque a gente já discutiu aqui uma outra vez a questão do IOF, a questão da ideia do ministro Fernando Haddad, mas é dinheiro que vai sair dos cofres públicos, pelo menos para a questão do pagamento do INSS, que foi perdido pelos aposentados, essa fraude aí do INSS, e também para ajudar aí os empresários, a indústria, a empresa brasileira a não perder por conta do tarifaço de Donald Trump. Do INSS houve uma forma de antecipação de uma receita da própria Folha. O fato é o seguinte, já foi pago. A preocupação do presidente Lula em devolver pro aposentado. Em relação ao tarifaço, é claro que isso tem um custo. Custo que eu volto a dizer, o custo é Eduardo Bolsonaro. Custo de 40 bi. Então a maior parte disso nós estamos falando de financiamentos. Na verdade, o impacto fiscal mesmo vai ser de 9,9 bi. Mas tem que fazer.
porque eles fizeram esse estrago e nós temos que defender a nossa economia. Você sabe que essa confusão toda desse Eduardo Bolsonaro, esse cara é um garganteiro. Porque vamos lá, os vistos. Gente, vai cortar visto? Que grande sofrimento não poder ir para os Estados Unidos. A lei Magnitsky mesmo. O que tem de concreto? Eles tentam ameaçar Alexandre de Moraes, ministro Supremo. Mas de concreto, o que mudou na vida do ministro Alexandre de Moraes? As tarifas, o impacto econômico de tudo isso, porque o Brasil diversificou muito sua exportação. Com um Brasil soberano, tem gente que fala de um impacto de 0,1% do PIB. Impacto pequeno. Vou dizer mais. Está até nos ajudando na inflação. Porque o preço de carne caiu, inflação de alimentos caiu. Nós temos 2 meses seguidos com deflação em alimentos. Foi de menos 0,62. Então toda essa garganta que iam parar o país, porque eles queriam estrangular a economia. Quais são os números da economia? Já falei que a inflação de alimentos está caindo, o dólar está caindo, o desemprego, menor de toda a história, 5,8%. Renda cresceu, saímos do mapa da fome. Então, se eles achavam que com toda essa estratégia eles iam estrangular o governo do presidente Lula, Eduardo Bolsonaro, família Bolsonaro, não deu certo. O Brasil vai vencer essa. Deputado, a gente vira o ano com o Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli deputados? Não, é inaceitável, é inconcebível. Eu já entrei com o segundo pedido, porque a Carla Zambelli foi condenada agora novamente em trânsito julgado. O primeiro caso era aquele caso do hacker no CNJ. Foi condenada agora, no final da semana, e é obrigação da mesa fazer o afastamento sumário. Nós vamos continuar a nossa pressão porque é desmoralizante a gente ter uma figura como Eduardo Bolsonaro e a Carla Zambelli foragida, presa na Itália como parlamentar. A gente vai continuar o nosso movimento para que exista esse afastamento imediato dos dois. Muito bem, eu encerro as minhas perguntas aqui. Mais algum questionamento, Andresa? Vai ter vídeo novo com denúncia? O senhor sabe que o senhor ajudou no policiamento lá, porque a Neila é vizinha do Bolsonaro, então... Você mora ali, Neila. Agora tem uma segurança ali reforçada. Olha, não pedi nenhum policiamento ostensivo. Pode ser. Não, acho que é isso, deputado. Agradeço a sua presença. Desculpa pela voz, gente. Está todo mundo aqui. Acaba atrapalhando sem um pouco água, o sem ar. desempenho. E eu já disse aqui ontem que eu não considero que o Brasil está vivendo numa ditadura. Vou repetir para não fazerem um corte das redes. Eu não considero que o Brasil está vivendo uma ditadura. A gente está numa democracia e todo mundo que está aí foi eleito ou foi indicado democraticamente pelos poderes, inclusive pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Como se colocou o resto das minhas opiniões. Vocês precisam ler a minha coluna ou acompanhar o programa ou me entrevistar para eu poder dar, porque aqui a gente faz perguntas, né? Andressa, a contradição é o seguinte, que eles agora dizem que é ditadura, mas eles passaram a vida defendendo a ditadura, né? E criticando a anistia, né? Então, aqui a gente está aqui para questionar e trazer os vídeos, porque como dizemos aqui, né, Neila, o print é eterno. Ah, só uma coisinha assim, a ministra Gleisi Hoffmann, que o senhor conhece bem, eu estou brincando aqui com o deputado porque eles são namorados, não sei se já evoluiu para um casamento isso, aliás, se for evoluir, já conta aqui para a nossa audiência. Não vestiu o bonezinho hoje, foi a única que não vestiu o boné. Põe a foto aí, produção, porque eu não sei se o deputado teve tempo de ver. Nós somos casados. São casados. Ela estava sem um boné, todo mundo com boné? Todo mundo com boné, isso virou uma questão. De repente, para não atrapalhar o penteado. Deputado, obrigado pela entrevista. Olha lá, tá vendo? A única sem o boné vai levar bronca no final, vai levar bronca do Sidônio. Deputado, obrigada pela entrevista, por se dispor a responder as nossas perguntas, aos nossos questionamentos. E volte sempre aqui no Prazer enorme, um abraço. contexto. Obrigada, deputado. Olha, você também.